Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Bem-vindos para os nossos Dois Toques desta terça-feira de muitos assuntos hoje, em função aí da reunião do governador com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, a questão do Renato, que não virá nesse momento para Porto Alegre por orientações médicas, permanece do Rio, né, em isolamento, e aí vai ter que ficar no Rio. Como ele gosta do Rio, deve ser bom. Eu quero saber do Darcy, né? Segundo o Darcy, que é um dos nossos integrantes do programa de hoje, diário, né? É o Renato Carioca e não o Renato Gaúcho. Bom, nossos Dois Toques de hoje, que você assiste sempre nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem. Além de participar, você compartilhe também. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que os amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a RDC TV, uma emissora que logo em seguidinho aí vai completar 2 anos do ar. Emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC também, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira dos Toques, para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, sobre a dupla Grenal, embora as coisas nesse momento são apenas, ou somente, são extra-campo. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, completado aí no mês de abril, e tem à frente o nosso querido amigo gestor-presidente, Cláudio Bier, e GBOX, né, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, como eu digo, a RDC, genuinamente a exemplo do GBOX. Só que o GBOX é uma empresa genuinamente gaúcha, mas mais do que centenária. Então, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje, de muita qualidade, só tem jornalista e radialista, né? Nossos companheiros diário, Darcy Filho, Flávio Fiorim, olha lá, o nosso Talibã, que espetáculo! Olha o Talibã, rapaz, olha o que é isso, rapaz. Vou te chamar assim agora, é o Talibã. Tá bem, se você gostou, tá bom, Cadu, fico feliz se você tenha gostado. Fabiano Brasil, Filho, pela alcunha. Fabiano Brasil, Caco da Mota, e recebendo hoje aqui com muito prazer, com muita satisfação. Bom, essa família é de muita qualidade, né? Vem de pai para filho. Horácio Júnior, da honra e prazer de estar aqui conosco. Horácio Andrade Júnior, ele que recentemente, né, foi secretário aí do governo Marquesan, agora na Assembleia Legislativa, mas certamente participou muito desse início aí também, né, dessa situação toda em função desse isolamento, dessa pandemia toda do Covid-19. Uma honra e um prazer tê-lo aqui, Horácio. Prazer é todo meu, Cadu, e ainda mais com essa bancada de amigos e de extrema qualidade. Eu gostei do microfone aí do Fabiano Brasil, hein? Isso é máscara já. Eu estava testando antes de começar o programa. Está funcionando adequadamente o meu microfone? É que é a estreia dele, viu, Fiorim? Por isso eu estou estreando aqui no Dois Toques. Está estreando, sim. Quantos anos? Estreando pode ser nesse momento aí, né? Isso, nesse momento do computador. Aí tá bom. Nesse tipo de formato. Bom, meus amigos, muitos assuntos aí no dia de hoje, né, mas principalmente, a gente inclusive tem uma matéria feita pela com o governador do estado, né, o Eduardo Leite, a gente na sequência vai colocar aí essa entrevista com ele, mas olha, deu um trancaço aí em função da posição do governador, a reunião que teve hoje à tarde com o presidente Luciano Oxman, e uma coisa é certa, se a previsão, a projeção, o Internacional voltou hoje às atividades físicas, né, o Grêmio amanhã. Mas uma coisa ficou já definida. Em maio, que era, pelo menos a ideia inicial, era o início do Campeonato Gaúcho, retomar o Campeonato Gaúcho no final de maio, ali a partir do mês 17,
Olha, isso não acontece mais. Para junho, talvez. Isso aí vai depender, né, do protocolo que o presidente da federação vai entregar ao governador, e aí também a questão, né, das bandeiras, que bandeiras teremos, né? Lá não serão as bandeiras de esporte, né? São as bandeiras definidas pelo governador, as cores em relação a essa questão aí do isolamento, a flexibilidade, embora teremos um decreto aí na próxima, agora acho que amanhã, né? Não, próxima quinta-feira, né? Um novo decreto por parte do governo, vamos ver o que pode acontecer. Mas E tem que haver a uniformidade, né, Cadu? A uniformidade, até se aventou a possibilidade, mas foi logo isso aí não levado mais adiante, a possibilidade de uma sede única, né? Mas isso aí já foi totalmente descartado. Mas a opinião de vocês, meus amigos, vamos começar com nossa estrela de hoje, o Orestes, né? Depois a gente vai falar sobre as questões aí também do prefeito, já que ele participou no início dessas medidas tomadas pelo prefeito, já que ele participou como secretário, né, do governo do Marquesan. Cadu, eu quero começar falando justamente disso. Acho que o Porto Alegre e o Rio Grande do Sul têm trabalhado muito bem, né, no controle da pandemia do coronavírus. Então, hoje mesmo, a gente viu matérias aí na imprensa falando que a capital gaúcha, que Porto Alegre, é quem tem o menor número de casos de todas as capitais do Brasil. Então, nós estamos, sim, numa situação muito mais confortável do que outros estados e do que outras capitais. O trabalho que o governador Eduardo Leite vem fazendo, né, no comando desse combate à pandemia, ele é exemplar para o Brasil inteiro. Então, essa pesquisa que é coordenada ali pela Universidade de Pelotas e com a participação de 12 universidades do Rio Grande do Sul, ela foi levada agora para o governo federal para fazer essa coleta de informações e esses testes no Brasil todo. Então, a gente está muito bem servidos, né, de líderes aí que estão realmente fazendo o que precisa ser feito e estão trabalhando assim, olha, estão trabalhando 16, 18 horas. Eu vivi os primeiros 20 dias, né, da pandemia do coronavírus na Prefeitura de Porto Alegre, né, eu já tinha combinado com o prefeito Marquesan que eu sairia da Secretaria de Comunicação no final de março, e foi isso que a gente fez. Foi num momento terrível, né, porque a cidade e o Estado precisam de todos nós, mas aqui, se a gente tem boas lideranças, a gente tem que reconhecer a disciplina de todos nós e de todos os gaúchos e porto-alegrenses. Não é fácil fazer o isolamento social, né? É muito difícil, mas graças a essa disciplina aqui do povo gaúcho, a gente está numa situação mais confortável do que outros estados. Então, eu acho que sim, a gente tem que falar na volta do futebol. E mais do que isso, a gente pode falar na volta do futebol com responsabilidade. Tem muitas cidades do interior que está crescendo agora o número de infectados, não é, Orestes? Cidades que anteriormente não existiam números nas planilhas e com o passar dos dias estão aumentando consideravelmente. Mas por isso que esse sistema do governo do estado ele é interessante, né? O distanciamento controlado, né? Então ele colocou aí 4 bandeiras, né, que identificam de uma forma bastante didática e clara qual é a região do estado que está numa situação mais tranquila do que outras. Então a gente não tem nenhuma bandeira preta, são 4 cores, né? Preta, vermelha, laranja e amarela. A maioria do estado, né, Fiorinha e colegas, ela estão com a bandeira amarela e laranja. A gente tem poucas regiões, aí mais a região de Lajeado e de Passo Fundo, se eu não me engano. Só as duas, são só as duas, Orestes. Né? E aí eu não sei, Cadu, por que se abandonou essa ideia de fazer os jogos num local só, num estádio só. Se nós não teremos torcida, Darcy, né? Se esse componente aí do futebol ele não vai estar presente, e mais, amigos, eu acho que não vai estar presente durante o ano todo de 2020. Por que não discutir uma sede única assim para fazer os jogos? Eu vejo essa sugestão, Orestes. Primeiro, boa noite a todos, amigos aí, colegas presentes no Dois Toques de hoje. Eu vejo essa questão da sede única, o problema da logística para um lugar só. E mais um sofrimento para
de novo os clubes do interior, porque os testes que foram feitos na dupla Grenal, eles adquiriram porque tem maior poder econômico, e os clubes do interior não têm essa situação. Por mais que a federação banque, seria mais uma despesa para o interior, nesse caso, tendo que ficar alojado em algum local. E como é que o jogador vai voltar para... Só se fosse no vai e vem, né, Orestes? Porque essa questão de ficar numa sede só, dormindo concentrado e tentando fazer os jogos, acho complicado. Mas essa é uma das questões. Eu acredito que a gente está passando por uma fase de testes a cada dia. E tudo monitorado e muito bem controlado. Eu acho que a gente tem que pegar como base tanto a prefeitura, mas principalmente esse sistema de cores do Estado. E isso serve pelo seguinte: acredito que a gente passou em qualquer área, pela pré-temporada, usando uma expressão do futebol. Agora que nós vamos para o jogo com a pandemia. E à medida que o jogo avança, a gente vai ter barreiras, vai ter adversários, o Covid vai avançar em algum lugar, e aí as bandeiras vão mudando de cor e a gente vai se adaptando. Por isso que eu não vejo no horizonte tão próximo bola rolando, como show, espetáculo, esse tipo de espetáculo com público ou sem público, mas que envolve, até mesmo em shows musicais, bastidores de pessoas. Eu não vejo no horizonte tão próximo a bola rolando. Gostaria muito, e não vejo porque também não é uma atividade essencial em detrimento a outras que são tão importantes para a economia e para as pessoas como um todo. Eu adoro futebol, eu amo, mas não vejo ela numa posição assim hierárquica para começar tão cedo em meio a uma pandemia. Eu tinha me manifestado já sobre isso e entendo que não deveria começar agora. Não. Claro que os clubes, para tomarem essa iniciativa, devem estar cercados de todas as garantias, mas não é hora de reiniciar. Acho que não é, tem que esperar, tem que ter certeza, convicção de que não voltará, não terá de reiniciar o campeonato, ter uma parada logo ali, porque há uma incerteza absoluta, há uma escuridão na nossa frente nessa questão dessa pandemia. Mas deixa eu dizer o seguinte só, Cadu, eu tenho sobre o Orestes, eu tenho umas 3 ou 4 histórias para contar, sendo que uma ou duas são do pai dele. Mas, por exemplo, quando eu fui apresentado para o Orestes, eu trabalhava na Rádio Pampa, aí a turma chegou, esse aqui é um domingo de manhã, tu imagina? Aí eles disseram, olha, aqui está, Darcy Filho, o Orestes é filho do Orestes de Andrade, grande coisa. Se trabalhasse na Globo e fosse filho do Galvão Bueno, tudo bem, mas filho do Orestes de Andrade, para mim, nada é a mesma coisa. E aí eu tratei de fazer as pessoas começarem a dizer para ele que eu era um cara mal-humorado, amuado, chato, brigão, e foi feita uma onda toda e ele ficou uma manhã inteira, todo mundo confirmando que eu era mal-humorado, bandido, mau caráter, safado, e ele conviveu com tudo isso durante uma manhã inteira. Agora, do pai dele, eu tenho 2. Eu vou contar uma só do pai dele. É a seguinte, o pai dele viajava com o Campelo da Rádio Guaíba, os dois na Rádio Guaíba, saíram para fazer um jogo aí em Belo Horizonte, teve uma escala no Rio, e no avião que eles estavam, embarcou uma atriz, Kelly alguma coisa, mais ou menos com esse nome aí. Não é Cássia Kiss. Ela está muito bonita, inclusive, viu, Darcy? Kelly Kiss, exatamente. Aí o cara era que nem tu, assim, o Campelo que nem tu, saiu achando que era bonita e tal, mas entraram os dois no corredor do avião e o lugar do Campelo eram 2 lugares, claro, um para cada um. O Campelo se atirou na janela e deixou o Orestes de Andrade no meio. E o Orestes, que é um cara fantástico, é bem diferente do filho. O filho é uma mala, o pai é bom pra caramba. Aí o Orestes senta tranquilão, assim, garotinho, eu fico aqui no meio, sem problema e tal. Aí senta, ele fala garotinho, uma voz linda, tem o pai do Orestes, né? Aí, e senta ao lado do Orestes. Aquele Kiss. Aí, velho, o Campelo, com aquela beleza dele, se emocionou. E aí, o Orestes conversando com a guria. Aí, bom, o Orestes veio e o Campelo chegou e falou para os caras, não, porque agora eu não viajei lá, tal. E o Orestes na dele. Aí, Orestes, veio a jornada esportiva. Orestes, me conta aí como é que foi a viagem ao lado da Kelly Key. Aí diz, Orestes,
tranquilo, já sem nenhum problema. Melhor mesmo foi a despedida. A despedida é que foi legal. Pegou o telefone, me endereço e tal. Ela olhou para mim e disse, tchau, tio. Pronto. É um cara melhor humorado do que esse, velho. Esse é o pai do Orestes de Andrade. É muito gente boa, cara. Campeão deve ter ficado magoado, né? Porque ela não deu bola para ele. Aquela beleza dele, ele ficou prejudicado totalmente na disputa. O Darcy tratou mal um domingo inteiro, né? Domingo, acho que foi meu primeiro final de semana de plantão da Rádio Pampa. E eu pensei em ir embora e nunca mais voltar por causa do Darcy. Mas o Darcy foi um grande professor que eu tive aí no jornalismo, né, no rádio. E o Darcy foi o colega que me deu as maiores oportunidades e quem mais me incentivou na Rádio Pampa, né? Então, o Darcy tinha o Repórter Bradesco, né? Vocês lembram? Um programa histórico. E só ele fazia o Repórter Bradesco. Eram entrevistas especiais com personalidades do futebol, com jogadores. E ninguém substituía. Ele gravava lá 10, 15, 20 entrevistas, né, e nunca deixava ninguém fazer. O Darcy, depois de um tempo, né, me deu a honra, né, de substituí-lo no Repórter Bradesco. Então, Darcy, assim, aprendi muito contigo. Tu é um cara muito generoso e foi um grande amigo. Assim, eu tenho... das melhores lembranças que eu tenho na Rádio Pampa são contigo. E me incentivou a fazer uma loucura, que eu fazia um programa de rádio nos sábados de madrugada, né? Então ele incentivava nós, era todo mundo começando, né? Estagiário, eu, Bruno Teixeira, né? O Ricardo, o Ricardinho, o Ledur. Ele nos incentivou a ter um programa na madrugada que começava sábado, à meia-noite e até às 6 da manhã. Né? Então, meu pai é muito agradecido por ele até hoje, porque me tirou das noitadas de sábado à noite. Viu? É o seguinte, ó. Tirou das baladas, né? Das baladas do sábado. É como eu digo, velho. Dos meus amigos, o único que não presta sou eu. Os outros todos são generosos, como o Orestes. Cara, e sobre o Orestes, viu, Cadu? O Orestes de Andrade foi um dos caras que eu mais viajei na minha primeira passagem pela Guaíba. E até já tive a oportunidade de falar isso para o Orestes de Andrade Júnior, que é um grande amigo também, que eu brinco que eu nasci no mesmo dia que o Orestes, né? O Orestes nasceu em 15 de fevereiro e eu também. E eu brinco que a minha mãe escolheu o 15 de fevereiro só para nascer no dia do aniversário do Orestes. Ele, garotinho, isso é muito mau caráter, vou falar isso. O Orestes, antes de falar da questão do estádio, o Orestes, uma vez nós fomos viajar para Campina Grande, para aquele jogo que o Inter fez em Patos, na Paraíba, o jogo da hepatite. E naquela ocasião foi junto um técnico que nunca havia viajado de avião. E aí o Orestes, o garotinho, eu vou aplicar no Semensato. Tá bom, meu, vamos lá, vê lá, né? Entramos no avião aqui em Porto Alegre e tal, nos sentamos os três e o Orestes sentado no meio também, Darcy, olha pro Semensato e fala assim, garotinho, olha só, tu tá sentado, mas se lotar, tu sabe que tu vai ter que ir em pé, né? Sabe disso. Grandes histórias, grandes o avião histórias. começou a encher, Cadu, e o Semensato começou a tremer, até que a gente falou para ele que não tinha isso. E só sobre essa questão dos jogos, Cadu, eu acredito assim, para termos jogos, nós temos que ouvir as autoridades de saúde. Se as autoridades de saúde disserem que, olha, dá para fazer, vão fazer. Acho que eles é que vão mandar nesse momento. Infelizmente, eu sou um que, e falo isso com uma certa tranquilidade, que assim, eu estou sendo muito prejudicado com toda essa paralisação. Muito prejudicado na minha questão comercial. Todos nós. Então, assim, só que eu sei que também não adianta nada nós daqui a pouco abrirmos tudo isso e temos que voltar para um lockdown depois, que aí vai ser muito pior. Então, eu acho que a gente tem que pensar mesmo nisso e ouvir muito as autoridades de saúde. Para mim seria ótimo, bacana se voltássemos ainda em maio. E o prefeito e o governador, eles estão seguindo as orientações do seu secretário de saúde, no município e no estado, e acabou a conversa. Essa é a questão, né? Na medida que as coisas podem evoluir, mas o que adianta, de repente, dar um passo para frente, daqui a um pouco tem que dar 2, 3 para trás e entrar no lockdown, exatamente por isso, né? Na medida que as coisas pioram, e aí a situação é pior. Bom, o presidente Marcelo já tinha dito que ele já visualizava aí o início de bola somente em setembro.
Quem sabe o presidente vai ter, olha, razão nisso aí. Mas só para falar a questão do Oreste, né? Não tem toda essa história. Mas o apelido do Oreste diz tudo, né? O galo missioneiro já dá para dizer o que é, né? Mas olha só, vamos fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar depois, inclusive, ouvindo a palavra do governador, né? Sobre essa reunião que ele teve hoje, juntamente com o presidente da federação, o Luciano Oxman. Nossos 2 toques para Casas Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e também aproveita, né? A promoção permanente, seu pneu está ficando careca, desgastado, então você aproveita a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Mas nesse momento, né, para uma maior tranquilidade sua, para você também se prevenir, então você agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí na tela para você, 51, código de área 334245. 33424245. Então, agende, né, com toda tranquilidade, a sua ida até a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a Village, serviços contábeis. Olha, o governo prorrogou as declarações de imposto de renda até o final do mês de junho, mas não deixe para a última hora, né? Faça com a Village, com toda tranquilidade, com antecedência. Acesse o site da Village, está aí na tela para você, www.village.com.br, ou ligue 51, código de área, 33442211, se torne um cliente da Village e já faça aí com antecedência toda aí a sua declaração do imposto de renda. Nossos 2 toques também para martelinho de ouro. Seu carro está com aquela batidinha chata que incomoda na porta, para-choque, então você resolve lá no martelinho de ouro, né? Também nesse momento aí, você liga lá para o martelinho de ouro, 51, código de área 33152160. 33152160, agende lá com o Marcelinho para resolver o problema do seu carro. Já fizesse isso, Caco? Já ligou lá para o Marcelinho? Não, vou agendar em seguida. Agora eu estou com uma outra pendência, aquela do carro também. Não, o carro é lá na Kia São Motos. Não, o carro é lá na Kia São Motos. O outro carro, aí eu mando o outro arrumar. Esse que dá certo. Inclusive, o Jefferson Funcional está esperando a tua ida lá na Kia São Motos para resolver esse teu problema. Com certeza. Tá certo, vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha, dando sequência aos nossos 2 toques de hoje. Estamos voltando. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta terça-feira. Nosso 2 toques de hoje com Caco da Mota, Darcy Filho, Flávio Fiorin, Fabiano Brasil e Oreste de Andrade Júnior. Você assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Lá você tem multimídias para carro, todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas não só da sua residência, da sua empresa, do seu escritório, do seu consultório. Você tem películas para carro e também para residência, espetáculos, películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, né? Na Benjamin 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, para uma maior tranquilidade, agende a sua ida até a Baidob. É só você ligar, 51, código de área 33370333. Você pode ligar qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, né? E aí você agende aí a sua visita até a Baidob. Nossos 2 toques também para o Banrisul. Olha, o Banrisul que continua buscando aí as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso está disponibilizando no aplicativo Banrisul Saque Digital, esse que está na tela aí para você, a facilidade, né, da prorrogação das 2 próximas parcelas a vencer do seu empréstimo pessoal ou empresarial com carência de 90 dias para começar a pagar. Outra novidade é que o atendimento presencial nas agências do Banrisul agora precisa ser agendadas via telefone. Consulte mais informações pelo próprio site do Banrisul, www.banrisul.com.br e nas redes sociais do Banrisul. E também agora você pode contar com o Banrisul para efetuar a folha de pagamento da sua empresa com todo longo prazo aí para começar a pagar.
Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Nossos 2 toques também para o Grupo Zafra. Então, preço e qualidade você tem no Grupo Zafra. Bom, nossos 2 toques de hoje aí, então, com o Caco da Mota, Orestes Andrade Júnior, Darcy Filho, Flávio Fiorin e Fabiano Brasil. Vamos acompanhar aí a entrevista hoje, dada pelo governador Eduardo Leite, em relação a essa questão aí da volta aos Jogos do Campeonato Gaúcho, reunião que ele teve hoje com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Ox. A Federação Gaúcha de Futebol nos traz a sua proposta de protocolos a serem seguidos na sua atividade para retomar o campeonato e, justamente como nós estamos nesse momento fazendo a análise das atividades econômicas para estabelecer o protocolo para cada uma das bandeiras a partir do novo modelo de distanciamento controlado, nós vamos avaliar esses protocolos sugeridos pela Federação e considerar este protocolo no nosso próximo decreto que vem até a sexta-feira. Qual é o grande desafio aqui, né? O que torna especialmente difícil conseguir enxergar neste momento um retorno seguro ao futebol? É que o campeonato estadual, como é estadual, no território todo, ele precisa de uma regra uniforme no território. E o novo protocolo justamente vai não pela uniformidade do território estadual, mas sim pela regionalização, ou seja, cada região vai ter uma bandeira e cada região, consequentemente, pode ter que estar obedecendo numa semana um protocolo mais rigoroso que outra região, o que poderá significar que o campeonato teria que, eventualmente, em alguma região, seguir um protocolo, em outro protocolo, e isso gera desigualdade, a falta de uniformidade que pode, eventualmente, comprometer as condições de se fazer o campeonato. Mas nós recebemos da parte da federação e vamos avaliar com a nossa equipe técnica se há alguma condição de, atendendo a estes protocolos, termos o encerramento do campeonato. Um outro ponto sensível é que, mesmo que retomássemos o campeonato, que dessemos o comando, a possibilidade de uma retomada de campeonato agora, ele levaria talvez até 2 meses para ser concluído, entre o tempo preparatório de remobilização, os treinos e o período necessário para os jogos, e é absolutamente impossível, nesse momento, conseguir fazer uma projeção do que teremos efetivamente pelos próximos 2 meses. Lembrando que o protocolo que nós estamos estabelecendo do modelo de distanciamento controlado, ele não é flexibilização nem afrouxamento, ele é uma regra objetivamente definida para ser mais rigoroso quando precisar ser mais rigoroso e menos restritivo quando isso for possível de acordo com os dados. Mas o que vai determinar se tem que ter mais restrição ou menos restrição são os dados de cada uma das regiões. Então, mesmo que o governo estabeleça a possibilidade de alguma forma de retorno de campeonato, não há qualquer segurança de que isso pudesse ser garantido por um longo período. E o decreto vai falar de treinamento também ou só de competição? Aí toda a atividade vai estar ali regrada, porque significa uma atividade também exercida dentro dos clubes, então provavelmente haverá algum tipo de manifestação também sobre a possibilidade de funcionar para os treinamentos. E se voltar ao campeonato sem público? Não, seguramente sem público, né? Qualquer atividade de reunião de pessoas, né? Nós só estamos considerando aqui este tema, e ele vai estar presente no próximo decreto, em função de não ter público, porque atividades que signifiquem aglomeração de pessoas, reunião de grandes grupos de pessoas, nós só vemos possibilidade para o pós-pandemia, ou seja, depois que tivermos segurança de já ter superado a pandemia. Nesse momento, nós estamos trabalhando num protocolo de convivência com a pandemia, né? Convivência segura com a pandemia para reduzir o nível de contágio, mas não vemos de qualquer maneira a possibilidade de abrir a possibilidade de eventos com reunião de grandes públicos. Tá, eu acho que a palavra-chave do governador foi exatamente essa, né? A questão da segurança. E isso vai depender também da questão das regiões, da situação das bandeiras, né? Mas eu acho que o desafio maior é esse. É a segurança, né, meus amigos? Se a gente fosse fazer uma análise hoje, pelo que se tem, né, porque a cada semana no sábado vai alterar a questão das bandeiras e vão ser divulgadas sempre
Na verdade, altera numa reunião no sábado e segunda-feira é que é divulgado as novas bandeiras da semana, valendo com os protocolos. Hoje, somente Passo Fundo e Erechim que teriam essa questão. Então, os protocolos não seriam tão rigorosos assim para a questão da região do futebol gaúcho, porque não há equipes nessa região, né? Nós temos aí Caxias, Porto Alegre, região da Grande Porto. O Ipiranga está na primeira divisão, sim. É verdade. Sim, eu me esqueci. Tem o Ipiranga, então é o único que temos um problema. Eu confundi com o Lajeado. Então é o único que temos um certo problema. Mas tem uma outra questão que me chamou a atenção. Ouvindo o governador, eu me dei conta do seguinte. São 12 setores e diversas atividades. O futebol, ele é o setor do esporte, do entretenimento. Mas um jogo de futebol envolve várias atividades. Por mais que se jogue futebol, eu fico pensando o seguinte, não vai ter que ter, por mais que os jogadores, eu não acredito que eles vão brigar, vai ter uma animosidade, mas acho que tem que ter segurança no jogo, pelo menos para o embate entre os jogadores, nem que sejam 2 policiais, tem que ter ambulância para cuidar dos jogadores, tem que ter maqueiros. A questão do transporte, já é um outro setor, o transporte deles tem que seguir o protocolo do transporte. Por exemplo, hoje num transporte é 50% da capacidade, na maioria dos lugares onde há um risco maior, ou seja, só pessoas em pé ou sentadas. Nos executivos é a cada poltrona uma pessoa, então eles têm que ter 2 ônibus. Acho que isso é bem tranquilo de cumprir, mas isso a gente chega para ver para a gente chegar à conclusão da série de coisas que tem que ser feita para colocar o futebol. Então me parece o seguinte, adoro futebol, quero futebol, mas a gente está fazendo um esforço muito grande, até mesmo envolvendo outros setores, para que hajam os jogos. Para mim tem que ser uma coisa de cada vez. Que bom que comece os treinos eu não vejo problema nenhum. Quer ver uma coisa, Oi. Caco? Não só contigo, não só para ti, para todas as pessoas, inclusive para mim. Eu passava inicialmente na frente de um hospital, eu imaginava, aí só tem 20 médicos. Não, cara, ali tem serviço de hotelaria, restaurante, lavanderia, e aí vai um monte de coisa que envolve tu olha para um setor só, tu imagina que é só aquilo ali. Não, tem dezenas de atividades que estão voltadas para ali. Né? É exatamente o que tu falaste. E os próprios hospitais com o que estão sofrendo no momento, eles estão ganhando recursos, mas já há informação que também alguns setores de hospitais estão abrindo mão de outras áreas que não são fundamentais agora para economizar e ter recursos justamente para a pandemia e para o que vem por aí no inverno. E aí algumas pessoas de outros setores também estão sendo afastadas e demitidas. Então é um setor que também está tendo problema. Eu sinto pelo futebol isso, pelos funcionários do Inter, do Grêmio, dos clubes, pelos outros setores, pelos jogadores e pelo próprio clube também do fator econômico. E pelo entretenimento. O pessoal está se aproveitando. Mas não é indispensável. Não, e se a gente for pensar também, senhores, não é só ainda o universo... Não, e se a gente for pensar, não é só o universo envolvido diretamente com futebol nesse ciclo, mas é o cara da pipoca, é o cara do refri, enfim, é o cara que vende rádio, é muita gente envolvida, né? O buraco ele é muito grande. E realmente, se a gente for pensar somente na questão comercial, bom, quando der vai, mas é que realmente o meu receio, eu sou um que quero muito que o futebol retorne, mas o meu receio é abrir e ter que retornar. Isso vai ser pior em todos os aspectos, tanto no comercial quanto no emocional das pessoas também. A gente vai ter mais... E tem uma outra verdade aí. E o pior... Tem uma outra verdade aí, Fabiano, que é a seguinte. Tem uma outra verdade aí que é a seguinte. Antes de se falar na volta do futebol, todo mundo, não, porque tem que voltar, porque tem. Quando tu abriu para voltar, e os caras, não, agora não tem, quem sabe, vamos parar, vamos olhar. É que quando são terceiros que decidem, aí você empurra logo para tomar a decisão. Aí quando se toma a decisão que te atinge, tu imediatamente, não, mas quem sabe, mas é claro que não dá, velho. Essa é a questão. Sobre qualquer outro assunto, sobre futebol, o profissional do futebol, ele diz assim, não, para falar sobre futebol, já falei isso, só fala quem jogou, quem não jogou não pode. Só que para falar sobre outros assuntos técnicos e científicos, um monte. Tu não precisa entender de ser técnico, basta que tu saiba futebol.
Essa questão da decisão, Caco, eu não queria estar... Eu gostei muito da frase do prefeito Marquesan, uma agonia a cada momento. Né? Agora, eu não queria estar na pele do prefeito, não queria estar na pele do governador, porque, hein, Orestes, eu quero a tua opinião sobre isso, tu participasse desse governo do Marquesan, também participasse do governo anterior, né? Do governador Sartori, fosse presidente da TV Educativa. Olha, tomar uma decisão já é complicado. Imagina numa situação do desconhecimento como esse, que as coisas mudam a cada dia, né? Como a gente diz, que é um inimigo invisível que tá com a gente aí. Não, e a pandemia do coronavírus surgiu há apenas 4 meses no mundo e se espalhou em apenas 4 meses por todo o planeta, né? Então, o contágio é muito, muito forte, né? E a gente não tem respostas, a ciência não tem respostas. A gente ouve os médicos, os técnicos, e cada um tem uma opinião. O que a gente tem para se basear? Na verdade, o histórico de outros países, né? Da Itália, da Espanha, que demoraram para fazer o isolamento social, que achavam que a economia era mais importante do que o isolamento, e deu no que deu. Os Estados Unidos têm 1/3, né, dos 3 milhões de casos confirmados de coronavírus, né, 3 milhões e 600, 1,5 milhão estão nos Estados Unidos. Né? Também lá o presidente duvidou do vírus. Né? Não foi como o nosso presidente, que disse que era só uma gripezinha, mas ele disse que não era para dar muita bola para o coronavírus. Então, a gente tem casos muito recentes, experiências muito recentes. E é isso que tu falou, né, Cadu? É muito difícil tomar uma decisão definitiva. E não há decisão definitiva. Agora, eu acho que tem coisas importantes que a gente tem que valorizar no dia de hoje. Como ninguém tem certeza de nada, né, todo mundo tem hipóteses, na melhor das hipóteses, a gente tem que tomar algumas atitudes. Porque a gente também tem que, você sabe muito bem disso, o bolso está doendo antes do corpo. As pessoas vão morrer antes de fome do que de coronavírus. Então, essa retomada da atividade comercial, ela é importante, sim, em todos os lugares. E a gente está sendo aqui responsável, mas a gente tem que pensar junto. Então, eu gostei de 2 atitudes hoje. Primeiro, do presidente da federação, que garantiu aos clubes, né, que bancaria os testes. Esse é um requisito importante. Segunda coisa importante, né, o governador começar a abrir os olhos para o futebol, que é uma cadeia gigantesca. Não dos jogadores, né, que não tem problema financeiro, agora os jogadores do interior e essa cadeia toda em volta do futebol. Nós temos que preparar a volta, não só do futebol, como da atividade econômica. Hoje retornou pequenas e médias empresas em Porto Alegre, né, com todos os cuidados necessários. Agora, a gente está muito mais perto de encerrar. O outro ponto importante é que os clubes voltaram a treinar fisicamente, porque só volta com o campeonato se tiver um mínimo de preparação física. Então, esses 2 fatos, Federação Gaúcha bancar os testes para os clubes do interior, a retomada dos treinos, é uma preparação importante para a volta do futebol. Se ele vai ocorrer ali em junho ou em julho, é uma outra questão, mas temos que começar a fazer alguma coisa. É aí que eu ia chegar, Cadu, pegando o ponto do Orestes, é importante pode que a gente tenha um exemplo... Pode deixar para depois do intervalo, Caco? Pode, te asseguro na volta, tá certo? Nossos 2 toques tranquilo. Para Ferragem Lampião. Olha, até porque a construção civil já foi liberada pelo prefeito Marquesan, mas você está pensando em construir, em reformar, reorganizar sua casa, então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. Lá você encontra também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios, empresas, olha, um mix total a essas áreas. Pronta entrega, direto ao depósito, televendas e teleentregas. Olha, a gente está em isolamento, então use o teleentregas da Ferragem Lampião. Está aí na tela o endereço, está aí o WhatsApp para você fazer o contato, tem o telefone 51, o código de área 33400899. O WhatsApp, você pode pedir pelo WhatsApp também, que é o 51 9991 80 01 62, todo o atendimento lá do pessoal da Ferragem Lampião. Então, utilize, não saia de casa. Se tem essa possibilidade, então acione
pelo teleentregas da Ferragem Lampião, que fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina com a Assis Brasil. Eu digo sempre, olha, o slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Se for em outra, corre o risco de não encontrar. Até porque são mais de 30 anos no mercado, já diz bem o que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques aí para o Supermercado Bassani. Olha, há 20 anos oferecendo produtos de qualidade, personalizado na Zona Norte, aqui em Porto Alegre. No açougue do Supermercado Bassani, você encontra aquela costela uruguaia espetacular. A gente vai ver em seguidinha aí, ó, olha só que maravilha, hein? O famoso capelete colonial também, que é uma delícia. Olha aí, olha o capelete aí na tela para você. E uma das melhores adegas com vinhos nacionais e importados, né? Também vai aparecer em seguidinha aí na tela para você a adega dos vinhos nacionais e importados lá do Bassani. O Bassani, que é o mercado da família. O mercado da família, está aí o endereço. Também, olha só, o teleentregas, não saia de casa. Nesse momento você tem toda essa facilidade aí que o Supermercado Bassani lhe oferece, né? É assim, permanente, né? Mas nesse momento mais do que nunca. 51, código de área, 3348-9707. 3348-9707, que é o teleentregas Supermercado Bassani. Então faça a sua lista lá com toda tranquilidade, ligue para o Bassani e você recebe na sua casa. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso questão. O nosso 2 toques dessa terça-feira com o Caco da Mota, Darcy Filho, Flávio Fiorin, Fabiano Brasil e Horácio Andrade Júnior. Você assiste os canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. Nossos 2 toques para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da assistência financeira e previdência. É o patrocinador oficial Pilar do São José. O São José que está aí também, voltando, né, pelo menos em treinamento, são sensitividades esportivas para retomar o Campeonato Gaúcho, também a Copa do Brasil, que participa aí o São José. Vocês aí que gostam de se preocupar com a beleza, né? Mas não é só questão de beleza, né? Tem a Ciência Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a micropigmentação capilar para você amenizar com a sua calvície aí. Estou bem careca. Nutrição estética e esportiva. Né? Também, nesse momento, a gente está aí os telefones aí para você fazer o agendamento lá na Ciência Estética e Saúde. O 51, código de área, 4066-1909, e o WhatsApp também, 51, código de área, 997-67-1909. Faça o agendamento lá. Repetindo, é uma questão não é de beleza, só é de saúde, bem-estar e autoestima. Caco, eu tinha segurado a tua palavra na volta aí no final do bloco. Não, só para complementar o que o Orestes estava falando, que a gente tem o que é importante, tem que voltar. Eu sou a favor de voltar, uma coisa de cada vez. E que bom que a gente tem o exemplo da Europa, claro, guardadas as proporções. Por exemplo, a Alemanha fez 1.700 testes. Vão ser testes 2 vezes por semana. Olha o custo que isso vai ter para o futebol alemão. Mas lá é possível, né, fazer isso. O que eles vão fazer com esses testes? Porque 10 jogadores já deram positivo. Vão ficar em quarentena. 2 hoje. Oi? Borussia Mönchengladbach, 2. Pois é. Aí teve do Colônia também, que é o clube de onde veio o Jeromel. Então, o que vai ser feito disso? Os familiares, como é que vai ser feito esse isolamento? Então, isso serve de exemplo até mesmo para essa fase de treinamento, até que a bola role. Né? Por que a Coreia do Sul vai voltar sexta-feira? Porque tem muitos testes na Coreia do Sul. Então, enquanto a gente não estiver nesse nível, a gente vai ter que ficar de olho lá no que está acontecendo e tentar fazer algum jogo. De repente, começar por mais que Porto Alegre seja uma região de maior concentração de pessoas, começar pelo Clássico Grenal, de repente, na tabela, justa, para ver, para testar. Eu acho que a parte técnica é uma coisa que eu queria até colocar para vocês, eu gostaria de saber a opinião. Eu não estou tão preocupado com a parte técnica do futebol. Claro que é estética. Eu estou mais preocupado que a bola role logo para que o dinheiro circule no futebol, né? E para que a gente veja algum jogo. A parte técnica, algum prejuízo técnico, se tiver, eu não vejo problema.
a não ser um prejuízo técnico muito distante da dupla Grenal em relação aos clubes do interior. Aí sim. Uma questão, Cadu, senhores, que eu vejo também, Cadu... Fabiano, só para aproveitar aí, porque a gente tem que daqui um pouco também encerrar, né? O Caco, dá o endereço do teu site aí também, e o Darcy do YouTube. É fácil, www.cacodamota.com.br ou vai direto, cacodamota2ts.com.br. Darcy, o teu canal do YouTube. É Darcy Filho Sem Off. Darcy Filho Sem Off. Hoje eu entrevistei Hugo de Leon. Boa entrevista, pode conferir. Amanhã eu vou entrevistar João Carlos, lateral direito, campeão invicto em 1979 pelo Internacional. Olha, vamos botar ele no ar aqui, o De Leon, porque ele se consagra comigo lá no verão, que nós jogamos lá no campo do Dodge Sirena, né? Aí quando ele joga do meu lado, o futebol dele cresce mais ainda. Ele falou o nome de vários que jogam com ele lá e coincidentemente ele não falou o teu nome. Pergunta, o Baidec disse no ar aqui, o Baidec não. Ô, Cadu, quem está para voltar, né? Vocês acompanharam o Ceará, está voltando aos gramados, né? Se voltar o futebol, está voltando lá. União Luziense. Ô, Cadu, deixa eu só para dizer também, Cadu, o que eu ia dizer é o seguinte, só rapidinho. Primeiro, @Fabiano Brasil Oficial no Instagram, segue lá que tem tudo, fabianobrasil.com.br. O teu também, é verdade. Alguém mais aí para dar o endereço também? @Flávio Fiorin no Twitter. Não, Cadu, só uma coisa que eu tenho percebido, eu trabalho muito com eventos também, tenho conversado com muitas pessoas ligadas a eventos, teatros, espetáculos, enfim, e uma preocupação que eles têm também é a seguinte, mesmo com tudo voltando, as pessoas terão vontade de ir ou terão medo de ir? Exatamente. Essa é outra questão importante também. Eu acho que esse é um ano perdido para quem trabalha com eventos. E o futebol é um grande evento. A gente não vai ter torcida nos estádios esse ano. E outra coisa, a gente está muito mais perto de voltar com o Gauchão do que com o Brasileirão. E a Libertadores, meus caros, pode suspender e voltar o ano que vem. Bom, o evento até, eu exatamente citei o nome dele, que é um empresário aí da DC7, um empresário do Roberto Carlos, eu conversei com ele sobre isso, o Dodge Sirena. Esqueçam esse tipo de shows e eventos esse ano, esqueçam isso. Deixa eu fazer referência a algumas pessoas que estão nos assistindo. Julinho Espinosa, né? Julinho Espinosa, professor, sempre na nossa audiência... O Hugo de Leon fez referência sobre o Júlio Espinosa. Cadu? Oi. O Hugo de Leon fez referência sobre o Júlio Espinosa e disse que o Júlio Espinosa foi o camarada que colocou ele a jogar de centro médio. No Santos. Olha aqui o João Carlos Locke também, grande dirigente. Darcy tem razão, turma forte, bom programa. O Rodinei Pedroso, boa noite, ótimo programa, Cadu e convidados. E o futebol vai voltar em julho e agosto, pode ter certeza. E a contaminação ainda vai chegar aí no sul. Pois é, temos o inverno aí, né? O Yuri também, Dali Darcy, ele pergunta, o Caco saiu da Bandeirantes? Saiu, agora está aqui conosco. Aqui, viu? Não, saiu também, né? Tá só uma fotinha dele. Né? O João Bosco Vaz também na nossa audiência aqui e demais pessoas também. Bom, a gente tem que encerrar, mas tem que falar sobre esse assunto, né? O Renato, olha, foi orientado pelo departamento médico do Grêmio, porque ele já fez 2 cirurgias cardíacas, né? Então que ele continue lá no Rio de Janeiro em isolamento. Agora só não pode ir para a praia fazer um futebol, né, Darcy? Foi quem é que tem que saber se o Renato concordou com a licença para ele ficar no Rio. Não, ele concordou. Não, ele concordou para ficar no Rio, não quer dizer para ficar em isolamento social. Mas ele tirou foto de máscara hoje, tudo, viu, Aurélio? Mas eu acho que não tem porquê também o Renato está agora nesse período, né, de teste físico, de condicionamento físico. Então, realmente não precisa o Renato, os técnicos aí, estarem agora presentes no clube. Tá, para encerrar, mas o técnico do Inter veio e está aqui. O técnico do Inter está aí, ó. Ele veio e está com o seu grupo aí orientando. Mas tudo bem, né? Essa é uma questão médica até, mas o que o Renato tem que cumprir essa determinação médica. Bom, amigos, quero agradecer a presença de vocês, Fabiano, Flávio Fiorin, Darcy. Prazer te ver mascarado hoje lá na Kia São Motos, viu, doutor? Uma máscara da Tropa de Elite. Caco da Mota que saiu. E também, né, um agradecimento especial ao Orestes.
o Rogério não ficar com ciúmes, viu, Orestes? Que eu cobri o cachê do Rogério Amaral, por isso está hoje conosco aqui no programa. Estou à disposição para outras vezes passar muito rápido. E aqui entre nós, só o Darcy está mascarado hoje, vocês notaram? Claro. Máscara natural. É que tu não prestou atenção às outras vezes. Olha só, façam vocês o que eu vou fazer agora, tá? Vou ligar para o Barranco, né? A gente está nessa situação, o Barranco funcionando com teleentrega e não está, né, nos privando das delícias do Barranco. Então, ligue agora para o Barranco. Eu estou sempre na dúvida, se eu vou pedir um entrecô, se eu vou pedir um lombinho de queijo, se eu vou pedir... Né? Olha só essa picanha aí. Tá aí os telefones, teleentrega, do meio-dia à meia-noite. Agora à noite aproveite. Tem também o takeaway, né, que você pode pedir lá buscar, mas utilize aí a teleentrega do Barranco. Estão aí os telefones para você, os mesmos do Barranquinho. Você quer aquela pizza maravilhosa do Barranquinho? Então peça. É o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. E também as promoções de espumante, vinho, né, que o Elcio e o Chiquinho estão nos proporcionando. Faça isso ligando, utilizando o teleentrega do Barranco. Nossos 2 toques também para a Kia São Motos. Olha, a Kia São Motos, que o plantão de pós-vendas da Avenida Ceará está de volta. Avenida Ceará 370 ou da Avenida Ipiranga 8113. E aí você só liga para lá, tem os telefones aqui, o 51 código de área, 997795883. Ou final, o 5633 lá da Kia São Motos. E também, você precisa de uma necessidade aí, precisa se movimentar pela cidade, Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Está chegando na sequência aí, plantão RDC, com todas as informações do coronavírus, questões políticas também, com a apresentação da dupla Guilherme, né? O Guilherme Paz e Guilherme Macalossi. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.